O tema que a gente vai falar. Uhum. Meus irmãos, o tema que nós vamos falar é sobre divórcio. Tá? É um assunto muito difícil de falar. Eu me propus a falar porque eu orei, pedi uma direção a Deus, né? Mas não é um dos assuntos prediletos que eu, como pregador, falo, né? Um assunto muito delicado, divórcio. Tenho formação em teologia e também tenho uma pós em psicopedagogia. Bem, o assunto em voga, que é divórcio, pecado imperdoável, é uma pergunta que nós vamos tentar responder essa tarde. Eu vou ser muito breve na minha palavra, tá? Nas palavras que Deus colocou no meu coração para falar. Entretanto, conquanto eu vou precisar ler alguns textos bíblicos. Aliás, acredito que seja bastantes, uns 5 textos bíblicos, para poder embasar o que eu vou falar. Por quê? O assunto é delicado, então demanda que todo momento eu ancore o que eu esteja falando, uma âncora na palavra de Deus. Por quê? Se eu viesse falar como psicólogo, eu falaria nos ditames da psicologia, né? Se eu viesse falar como filósofo, eu falaria nos ditames da filosofia. Mas a minha proposta não é essa. A minha proposta é falar para as irmãs aí com vista à palavra de Deus, ok? Então a gente, acho que o meu celular tá fechando aqui, minhas irmãs, nem sei por quê, que lá no outro aplicativo que eu uso, ele fica aberto, né? Nesse ele fica apagando. Bem, o primeiro texto que eu vou ler, Deuteronômio 24, versículo de 1 a 4. Olha o que esse texto, queridas, fala sobre divórcio. É um texto muito interessante e ele evoca a questão do divórcio na lei mosaica, que a gente sabe que Deus separou o povo de Israel e para esse povo ele deu uma lei através de Moisés. Aí chamamos de lei mosaica, porque foi revelada essas leis a Moisés, a partir dos 10 mandamentos. Inclusive, Jesus não como diz, ele não rabiscou essa lei, ele não revogou essa lei, ele cumpriu a lei, e depois ele disse: toda a lei se resume em amar ao Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, e amar o teu próximo como a ti mesmo. É assim que a Bíblia fala sobre a lei mosaica. Então, nós vamos ler um trecho da lei de Moisés que fala sobre divórcio. Olha que texto interessante, ele é um pouco duro. Deuteronômio 24. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, lhe o dará na sua mão e despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, esse último homem a aborrecer, e lhe fizer escrito de repúdio, lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá torná-la para que seja mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Ou seja, na lei mosaica, o divórcio chegou a um ponto de que, se o homem achasse alguma coisa feia na mulher que ele casou, ou não gostasse mais, chegou a ponto de a lei redigir assim: se um homem achar uma coisa feia na mulher, simplesmente a despede, simplesmente a manda embora e dá uma carta de divórcio, dá uma carta de repúdio. Essa carta, e é bom atentar para isso, porque no final eu vou ressaltar de novo essa carta de divórcio dava à mulher permissão para ela casar novamente, tanto que o texto diz: e ela for casar com outro homem. Só que, se esse homem morresse, que ela casou na segunda, ou na terceira, ou na quarta vez, ela não poderia mais voltar para o primeiro homem.
Era proibido na lei o homem receber a mulher que ele despediu com carta de divórcio, casar com ela novamente. Talvez isso fosse uma forma que a lei criou para o homem pensar bem. Ó, se dispensar a mulher uma vez, não vai tê-la novamente. Então, se arrepender, vai ser pior. Tá? Então, a lei está dizendo que a mulher poderia ser repudiada, o divórcio poderia acontecer entre o casal por motivos muito fúteis. Mas nós vamos agora, queridas, ler o divórcio em Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Eu não vou ler, porque é um texto conhecido, e eu vou extrair dele uma frase só, que diz assim: eu, o Senhor dos Exércitos, odeio o divórcio. Então, a priori, nós falamos sobre lei, e agora estamos falando de um Deus que nós servimos a Deus, Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse Deus insiste em nos informar, através da sua palavra, que ele odeia o divórcio, ou seja, ele não gosta do divórcio. Deus, ele não acha o divórcio uma solução para o casamento, por isso ele odeia o divórcio. Eu acho, na minha percepção teológica e cristã e pastoral, eu creio que Deus não odeia o divorciado. Aliás, a leitura do texto não me permite pensar assim. As professoras de plantão aí, principalmente a de letras, né, sabe que o texto está dizendo, e todos nós leigos, que sabemos ler um pouquinho, já descobrimos que ele odeia o divórcio e não o divorciado. Essa separação é bom fazer para que nós possamos mais na frente entender melhor o fechamento dessa palavra, tá? Então, nós entendemos que na lei de Moisés divorciava por qualquer motivo, só que não podia casar mais, a mulher recebia a carta de divórcio. A carta de divórcio libera para casar novamente, tá? Tanto que o texto diz, se ela casar de novo, então está liberado. Bom, e em Malaquias a gente observa que Deus fala que ele odeia o divórcio. Agora, nós vamos ler um texto muito importante também, já agora no Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 19, versículo de 3 a 9. Ou seja, nesse texto, Jesus está sendo inquirido, Jesus está sendo perguntado sobre divórcio. E olha o que está escrito lá, Mateus, capítulo 19, versículo 3. Olha o que está escrito na nossa Bíblia, na Bíblia Sagrada. Tá? Diz assim, então chegaram ao pé dele os fariseus. Olha só, é uma classe de religioso. Fariseu era uma classe de religiosos que tinha na época. Essa turma chega para ele, tentando e dizendo, ou seja, eles estão tentando Jesus, eles estão querendo jogar uma casca de banana nas palavras de Jesus para pegar Jesus de alguma forma. Olha, tentando, dizendo, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ou seja, a pergunta que os fariseus fazem para Jesus está mais ou menos baseada em Deuteronômio 24. Tá? É lícito? Ou seja, eles estão dizendo, a lei diz isso e está legal, é lícito, a palavra lícito que quer dizer lei. Olha o que Jesus responde. Ele, porém, agora Jesus está respondendo a uma turma que está querendo pegá-lo. É bom a gente entender o texto dessa forma, que não está chegando para Jesus uma pessoa que está com crise no casamento e está dizendo assim, mestre, eu estou num casamento horrível, a minha vida está acabando, meu marido me bate, meu marido me trai, eu posso me divorciar? Não é essa pessoa que está perguntando para Jesus. São os fariseus, pessoas que eram ultrazelosos, que o zelo passou a ser até ruim, que a palavra fariseu tem a conotação de zeloso. Então, quando eles começaram a criar o grupo dos fariseus, era até bem visto os grupos dos fariseus. Mas, com o tempo, eles se tornaram hipócritas. Com o tempo, eles criaram leis e rodapés de leis para poder confirmar a religiosidade deles, não é isso? Então, olha só, Jesus respondendo disse, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Ou seja, Jesus vai evocar o texto de Gênesis, lá em Gênesis que está escrito isso. Mateus 19, versículo 5, e disse,
Portanto, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Jesus faz uma pergunta. Exatamente, quando o homem casa, segundo a Bíblia, ele se torna um só com a sua esposa, por igualmente a sua esposa, né? Versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disse-lhe então, por que mandou Moisés lhe dar carta de divórcio e repudiá-la? Aí os fariseus voltam lá em Deuteronômio 24 e falam, então por que, que na lei está escrito que pode dar carta de divórcio? Por que está escrito isso lá? Versículo 8. Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas o princípio não foi assim. Ou seja, Jesus está falando que, na verdade, a lei de Deuteronômio 24 veio após a palavra de Deus lá no Éden, e ele disse, olha, o princípio da criação não era assim, mas a lei veio por permissão, diz assim, por causa da dureza do coração do homem, Moisés permitiu o divórcio, que Deus permitiu Moisés dar essa carta de divórcio. É como se um pastor tivesse um grande problema na sua igreja, com divórcio e briga, não sei o quê, e ele orasse a Deus e Deus falasse, por causa da dureza do coração dessa turma, permite a carta de divórcio. Ou seja, o divórcio surge por causa da dureza do coração do homem. Versículo 9. Eu vos digo, agora Jesus está falando, eu vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram seus discípulos, se é essa a condição do homem relativamente à mulher, convém não casar. Tá? Então, quando Jesus vai falar, sempre a palavra de Jesus, ela vai com mais profundidade. Por exemplo, na lei diz, não adulterarás. Jesus disse, se olhar para uma mulher e desejar, já adulterou com ela. Jesus vai sempre mais profundo, Jesus vai sempre com mais... ele é mais incisivo do que a própria lei. Então, nós estamos diante de um texto bíblico onde o divórcio é permitido só por questões de prostituição. A palavra aqui, no original, é porneia. Aquele que cometer porneia vai dar origem à palavra pornografia. Então, se nós pegarmos no original porneia, a gente vai entender que se um homem também tiver práticas ou uma mulher tiver práticas com homossexuais, ou com um animal, ou até mesmo com viciado em pornografia, é porneia. O homem que está lá toda noite, a mulher que está lá toda noite, né, teclando e coisa e tal, é porneia, porque é pornografia. Deu para entender? Então, a palavra aqui é por causa de porneia. Então, quando a gente vai ler lá no grego, que é a palavra original que o Novo Testamento foi escrito, e o Velho no hebraico, a palavra é porneia. Então, vai mais abrangente do que a própria traição de um homem com uma mulher. Deu para entender? Então, essa é a palavra de Jesus. Bem, se essa é a Bíblia, nós vamos buscar, será que é só esse texto que fala sobre a permissão de um divórcio? Não. A Bíblia tem um outro texto, porque lembre-se que esse texto é uma resposta a uma pegadinha. É isso que, quando nós lemos o texto de Mateus, temos que ter em mente. Não é alguém passando por problema no casamento que está pedindo uma orientação sobre divórcio. É alguém que está querendo pegar Jesus. É alguém que está querendo enrolar Jesus numa pergunta, citando a própria lei. Então, olha só, vamos ler comigo, quem tiver aí, 1 Coríntios, capítulo 7. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo vai escrever uma mensagem mais abrangente, ou seja, um pouco diferente.
1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12 até o 16. Olha o que Paulo diz na carta paulina de 1 Coríntios. Mas 1 Coríntios 7 e 12. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não deixe. É casal, um crente e um não crente. A Bíblia fala sempre do homem porque é um contexto do momento que ela foi escrita. Versículo 13. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deixe, está tranquilo. Né? Agora, versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Ou seja, Paulo está falando que um casamento onde um dos cônjuges é cristão e outro não, se há paz, o marido permite que a esposa vá à igreja direitinho, busca ela na igreja, ou não busca, mas deixa. A esposa deixa o marido ir à igreja, se só o marido é crente. Ela não cria problema com isso, por ele ser cristão. Paulo diz, fica tranquilo, está tudo bem, mantém seu casamento. Agora, versículo 15, Paulo vai dizer o seguinte, olha, aí ele muda. Não, ele não muda. Ele fala de uma situação diferente. Ele diz assim, mas se o descrente se apartar, aparte-se. Opa! Aí já é um outro tipo de divórcio que a Bíblia está falando. Ó. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque, neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus nos chamou para a paz. Ele está falando, se o casamento está tendo conflito, porque um é cristão e o outro não é, Paulo diz, ele não está mandando, então separa, não é mandando. Ele fala assim, se o negócio está chegando a um ponto de escravidão, o homem está prendendo a mulher em casa, ou a mulher está prendendo o homem em casa, não deixa ir para a igreja, tem que ir para a igreja uma vez. Por exemplo, eu vi uma vez num casamento que o marido não crente falou para a esposa, você só pode ir na igreja uma vez no mês. Aí é ela que vai avaliar, né? Se ela acha que isso está bom, é tranquilo. Né? Mas se ela acha que isso é uma servidão, é uma escravidão, ela não poder ir à igreja, ela não ter o direito constitucional de ir e vir, ele cercear a ida e vinda dela da igreja, se ela olhar por esse lado do direito constitucional, talvez ela diga, eu estou numa servidão. Né? Versículo 15, vou repetir. Mas se o descrente se apartar, paz, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Versículo 16, aí o apóstolo Paulo bate bonito. Porque de onde sabe, ó mulher, se salvarás teu marido? Você sabe se você vai salvar? Se você quer ficar aí nessa servidão, você sabe? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Ou seja, agora nós estamos diante de um outro texto bíblico que a Bíblia conversa conosco, tá? Sobre uma outra situação, quando há uma escravidão dentro do casamento. Agora, tem um outro texto que eu gostaria de ler para vocês, mas eu vou só citar, bom? João, capítulo 4, é o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. E a mulher, Jesus fala para a mulher num diálogo, vai lá e chama teu marido. E aí a mulher fala, eu não tenho marido. Jesus vai e repete, João capítulo 4. Ué, você teve 5 maridos e o que tem não é seu? Observa que Jesus não fala 5 amantes, foi 5 maridos. Ela casou 5 vezes. E o que ela estava agora não é teu marido? Ué, dá honra para ele. Vê que Jesus não desonra a palavra dela. Jesus não desonra as uniões dela. Tivesse 5 amantes, tivesse 5 maridos. E o que tens ainda não é seu. E ali, aquela mulher que teve 5 maridos, a mulher samaritana, se vocês lerem o texto, ela se torna uma missionária. A Bíblia diz que ela deixa o cântaro, ela vai lá na cidade dela de Samaria, ela anuncia Jesus para aqueles homens, aquelas pessoas, as pessoas vêm até o poço. Jesus fica na cidade de Samaria 2 dias e diz o texto, muitos creram nele pela palavra daquela mulher. Uma mulher divorciada, uma mulher que casou 5
vezes, foi repreendida por Jesus, mas nem por isso Jesus deixou de torná-la vaso usado por ele. A gente poderia usar o texto bíblico que Paulo fala, chama a pessoa de vaso, né? Porque antigamente colocava muito valores em vasos de louça e vaso de planta também, que a gente usa hoje. A Bíblia fala vaso de barro. Então, aquela mulher se tornou uma missionária, uma bênção no Evangelho. Aquela pessoa que levou boas notícias para os outros. Veja bem a situação, ela era divorciada, mas Jesus não deixou de usá-la. E Jesus não disse assim, separa desse marido que você está aí agora, porque você vai ser uma missionária. O texto não me permite pensar assim, meus irmãos e minhas irmãs. O texto me permite pensar que ela estava com o marido e que Jesus diz, considera esse cara marido, porque você não está considerando ele marido. O texto não fala que aquela mulher foi proibida de ser uma pregadora das boas notícias. O texto não diz que a pregação daquela mulher foi invalidada por causa da sua vida conjugal. Não, a Bíblia diz que Jesus confiou nela. Vai lá e chama a turma para vir ouvir aqui. E ela sai da presença de Jesus com uma descoberta. Ela diz assim, olha, eu achei o Messias, eu achei o Salvador. Os judeus todos estavam naquela expectativa. E é essa mulher que vê em Jesus o Salvador do mundo, queridos. Então, o divórcio na Bíblia é tido como algo que Deus odeia, mas eu falei para vocês que Deus não odeia o divorciado. Tranquilo? Já estou terminando para nós irmos para as aplicações, tá bom? Agora, eu vou ler um texto de Jeremias, capítulo 3, versículo 18. E esse eu vou ser obrigado a fazer essa leitura, porque ela é muito importante para nós. Jeremias, capítulo 3, versículo 18. Porque o que eu vou falar é coisa muito séria, então a gente precisa ler o texto. Jeremias, capítulo 3, versículo 18, queridas, diz assim, peraí. Se ausentou, né? Tá, não. Jeremias, acho que eu escrevi aqui errado, meus irmãos, minhas irmãs. Jeremias, capítulo 3. Esse texto é importante Ô, demais. pastor, a paz, é o 3:8. É o 3:8? Uhum. Tá, é 3:8. Porque no meu esboço aqui, o corretor botou 1. Poxa, brigadão, irmã. Obrigado, hein? Então, É o Jeremias INE, eu tô 3:8. ligada aqui. Estou vendo. Obrigado. Que todas as outras estejam também. Deus abençoe. Então, gente, Jeremias 3:8 diz assim, é o Deus falando. E quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despedi e lhe dei o seu líbelo de divórcio, carta de divórcio. Vi que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi também ela mesma se prostituiu. Olha que eu vou ler de novo, hein? Jeremias 3:8. E quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu lhe dei a sua carta de divórcio. Vi que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se ela mesma e se prostituiu. Queridas, e eu não sei se tem irmãos aí, olha que texto sério. Olha o que esse texto fala. Deus fala que deu carta de divórcio para Israel. Lá em Isaías, capítulo 50, se não me foge a memória, Isaías, capítulo 50, foi bom eu dar o esboço para as irmãs que vocês me ajudarem. A irmã me ajudou agora, né? Aqui, Isaías, capítulo 50, versículo 1, diz assim, assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor a quem eu vos tenha vendido? Ou seja, a parte A desse versículo fala que Deus diz, onde está a carta de divórcio que eu repudiei a vossa mãe com relação a Israel? Queridas e queridos, qual é a conclusão que a gente chega?
que nós só estamos inseridos no plano da salvação porque Deus deu carta de divórcio a Israel. Gente, isso é muito sério que eu estou falando, mas é o que está escrito. Judá, Israel pecaram contra o Senhor e Deus divorciou-se de Israel. E a Bíblia diz que ele tem um novo povo. O plano de salvação é baseado no Filho dele, Jesus. Só que dessa vez são para todos. Enquanto o Velho Testamento, a salvação restringe aos judeus, e a partir dos judeus a salvação é anunciada, no Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus, que Deus, ele tem a noiva do Cordeiro, que é Cordeiro, Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, é Deus em um. Se a gente ler João capítulo 1, a gente vai ver lá que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Diz lá em João capítulo 1, o verbo, que o verbo é Jesus, fala que veio para o que eram os seus. João capítulo 1. Veio para o que eram os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o Deus é um Deus que abomina o divórcio, porque em algum momento também ele teve que dar carta de divórcio a Israel. Agora, eu quero fazer 4 aplicações práticas a partir de tudo isso que eu falei. Primeira aplicação, vou te dar 4. Primeiro, é necessário lutar contra o divórcio, pois, na maioria das vezes, tem consequências graves, irreparáveis e crescentes. Ou seja, o divórcio, ele às vezes tem consequência grave. Por isso que Deus odeia o divórcio, porque o divórcio maltrata o ser humano. Por isso que ele odeia não o divorciado. Tá? O divórcio tem consequências graves. Às vezes, consequência grave, perda de uma casa que se vende, um filho que às vezes se envolve em drogas ou entra em depressão, ou a própria pessoa que foi divorciada fica em depressão. E essas consequências, às vezes, não se repara mais. A pessoa pode casar de novo, pode dar um outro filho, outro pai ao filho, pode ter outro filho, mas são irreparáveis. E outras, é crescente. Eu falei que é crescente porque o divórcio, às vezes, 10 anos depois que a pessoa divorciou, está lá ainda a consequência do divórcio. Então, Deus odeia o divórcio, em primeiro lugar, porque ele tem consequências graves, irreparáveis e crescentes. E eu vou dar uma paradinha aqui entre o ponto 1 e 2, que são 4 pontos, só para falar uma coisa. Eliel, pastor Eliel, uma vez eu fui chamado para uma palavra num jantar de família, de casais. Um pastor que me chamou, meu amigo. E eu, Eliel, passei pelo divórcio. Eu deixei esse momento para falar sobre isso. E esse pastor disse, eu quero que o senhor vá lá dar uma palavra para os casais. Eu disse, pastor, eu não posso falar, porque eu sou divorciado. Sou divorciado há muitos anos. A mãe do meu filho já tem uma filha, já com 20 anos. Eu tenho um filho de 30 anos. E aí esse pastor me chamou, eu estava mais ou menos 2 anos de divórcio. Eu disse, pastor, não posso ir lá, porque eu não tenho condições de falar para casais, porque eu sou de um casamento falido. Então, eu não posso, eu não sou um bom exemplo. Chama alguém que é casado há muitos anos, pastor, para poder falar lá. Aí ele disse, mas eu orei quando veio o seu nome. Eu pedi a direção a Deus, Deus confirmou, é você. Eu falei, olha, se Deus falou com o senhor que sou eu, então eu vou orar também, ele vai acalmar meu coração. A história segue, eu vou orar, Deus acalma o meu coração, e eu sinto paz para ir lá falar naquela reunião de casais, no jantar de casais, e Deus me dá uma palavra, porque eu não poderia ficar sozinho nessa, Deus estava comigo, e eu me lembro muito bem que eu abri a minha palavra naquele encontro de casais, dessa forma aqui, que eu vou falar com vocês agora. Eu falei, olha, o pastor de vocês me convidou para falar sobre divórcio, ou sobre casais. Vocês sabem que eu sou um pastor sozinho,
minha dificuldade é muito grande em falar sobre esse assunto, eu falando lá, tá? Eu disse assim, ó, mas só tem uma coisa que eu vou falar para vocês. Olha a expressão que eu usei. Não estou falando que está certo ou errado, estou repetindo o que eu falei lá. Eu tenho moral para falar sobre divórcio. Não se espante, tá? Por que, que eu tenho moral? Eu falei. Se eu falar para vocês que divórcio é ruim, é porque é ruim, porque eu provei o divórcio. Se eu falar para vocês que o divórcio é bom porque eu provei. Se o pastor de vocês falar, o pastor de vocês está falando de coisas que ele não provou. Então, eu tenho mais autenticidade para falar. Se eu falar hoje à noite que divórcio não presta, vai por mim, que não presta. Se eu falar que é uma boa. Então, pode ir. Assim eu abri aquela palavra. A partir daí, Deus acalmou meu coração. E hoje eu consigo falar sobre o divórcio de uma forma assim, bem tranquila e bem bíblica. Então, o divórcio tem consequências graves, irreparáveis e crescentes. Às vezes ela não para, passa um ano, passa dois, você está lá convivendo com o problema do divórcio. Tá? Primeira aplicação. Segunda, divórcio é um homicídio. Lembra que nós lemos lá que Jesus falou, os dois se tornarão uma só carne? Duas pessoas se tornam um. Quando existe o divórcio, o um se torna dois novamente. Eu tive uma professora de aconselhamento pastoral que falava sempre isso: divórcio é um homicídio. No dia que se casa, se une e se torna um. No dia que divorcia, morre aquela pessoa, volta a ser dois. Olha como o divórcio, a matéria do divórcio é grave. Olha como a matéria do divórcio chega a ponto de considerarmos paralelo a um homicídio. Alguém morre, a pessoa que surgiu. Então, primeira aplicação é que precisamos lutar contra o divórcio, consequências graves, irreparáveis e crescentes. 2, divórcio é homicídio. 3, divórcio não é uma solução, é evitar o menos pior. Desculpa as irmãs que eu mandei o esboço. Eu escrevi errado aí, é evitar o pior. Evitar o pior. O divórcio é tipo assim: você tem dois caminhos. Qual é o melhor? Digamos assim, tem dois caminhos. Um tem um leão e o outro tem um urso. Vou usar essa palavra. Qual é o melhor caminho? Você tem dois caminhos. Tem um leão e tem um urso. Qual é o melhor caminho? Não tem melhor caminho. Tem o menos pior. Eu vou falar talvez assim, acho que eu vou no menos pior. Eu acho o leão menos pior, porque o leão, de repente, dorme mais, e aonde ele está tem uma árvore, qualquer coisa eu subo na árvore. Dois caminhos, só que não tem nenhum que é uma solução. Solução seria se falasse assim, eu tenho dois caminhos, um tem um leão e outro está livre. Opa, solução seria ir pelo livre, o leão não me pega. Mas se eu tenho dois caminhos, onde eu tenho um urso e um leão, se eu passar por um, o urso me pega. Se eu passar pelo outro, o leão me pega. Então, o divórcio não é solução. Divórcio é o menos pior. Sabe como é que eu comparo o divórcio? Alguém tem uma perna que está com uma doença. O médico dá o diagnóstico e fala para a pessoa assim, fulano, você está com uma doença na perna, que se você deixar essa perna aí, essa doença vai espalhar pelo teu corpo todo, vai generalizar e você vai morrer com essa doença. Ou eu posso amputar a sua perna, você vai viver o resto da vida sem perna. Vai ser difícil? Sim, mas, entretanto, a doença tem a chance de não acabar com a sua vida, a sua saúde. Solução boa? Não, é menos pior. A pessoa vai amputar uma perna e vai viver o restante da vida sem perna. Ou se for nas duas pernas, o médico vai amputar as duas pernas, a pessoa vai viver a vida sem as duas pernas. Poxa, viver sem as duas pernas é bom? É horrível, talvez, eu nunca vivenciei isso, mas eu já vi pessoas assim. Só que a pessoa não vai morrer, a pessoa não vai se acabar. Tá? Por quê? Porque existe casamento que não se enquadra nem no não crente, não descrente, mas se enquadra em outra coisa. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, o meu pai, que eu falei para vocês, que é de 1913, teve 10 filhos com a minha mãe. Tá? E ele dizia assim, eu não quero que a minha filha case com um homem que não goste de trabalhar.
Já vou usar a palavra preguiçoso, que a Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ele diz, eu não quero, porque um homem que não trabalha, ele vai escravizar a minha filha. Pode ser até ignorante, vai maltratar, vai ser ignorante, claro que não bater. Mas se ele for trabalhador, tudo bem, eu ainda permito, com muita dificuldade, né, um homem ignorante, eu permito. Se ele não for trabalhador, eu não permito. Queridas, será o que é pior? Uma mulher que o marido descrente não consente habitar, ou divórcio, ou a porneia, ou não trabalhar? A mulher que sustenta o marido. Calma. A Bíblia, vou citar um texto bíblico, tá? A Bíblia é tão dura que lá em 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12, 2 Tessalonicenses 3, de 10 a 12, está escrito assim, aquele que não trabalha, não coma. A Bíblia valoriza tanto o trabalho, que ele diz assim, aquele que não trabalha, não coma. Você já imaginou uma mulher ou um homem casado com uma mulher viciada em drogas, que leva o dinheiro todo da casa nas drogas? Será não isso uma escravidão? Isso é um comportamento não cristão. Eu conheci um homem cristão que a mulher dele tinha uma doença de fazer dívidas, de comprar, de compulsividade. E ele foi vendendo tudo, perdeu casa, perdeu carro, perdeu tudo, porque a mulher pegava as coisas e tinha que ir lá pagar, e era uma bagunça só. Olha que escravidão essa mulher. Essa mulher poderia ter um nome de crente, mas o comportamento dela é de descrente. Ela é crente nominalmente, mas na prática ela é uma descrente. Existem maridos que estão na igreja, são cristãos, dizem ser cristãos, dizem esposas, mas são pior do que o não cristão. Não é porque tem uma carteira de membro, não é porque tem um nome que é cristão. É preciso dar fruto, porque pelo fruto é que se conhece a árvore. É pelo fruto que se conhece a árvore. Uma vez eu vi uma pessoa muito famosa dizer que casou com uma pessoa viciada em drogas. E ele disse que Deus mandou ficar até o fim, e ficou, e realmente a pessoa conseguiu sair das drogas. Mas só que os filhos desse casamento, que passaram pela escuridão das drogas, enquanto um dos pais eram viciados, esses garotos ficaram com traumas violentos, porque um dos cônjuges era viciado em drogas. É preciso medir consequências. Eu não sou a favor do divórcio. O divórcio é terrível, querido. Eu posso falar isso de carteirinha. Então, divórcio não é solução. Divórcio não é solução. Divórcio é a solução para evitar o pior. É o menos pior. Na verdade, o divórcio é o menos pior. Não vai resolver, mas talvez seja para te tirar de uma situação pior para uma menos pior. 4. Apesar de tudo, Deus perdoa o divórcio. Apesar de tudo, Deus perdoa o divórcio. Vamos considerar, em última instância, que o divórcio realmente seja um pecado, que é pecado, que a Bíblia fala, mas não existe pecado que não seja perdoado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Esse não é perdoável e nós não sabemos exatamente o que é. Bem, o que eu quero falar para vocês? O divórcio traz consequências graves, sim. Eu posso falar a vocês que, como pastor, como cristão, eu continuo como uma mulher samaritana, anunciando a palavra de Deus, mas só Deus sabe a consequência que eu trago do meu divórcio. E aí eu quero ser bem honesto, porque eu aceitei falar essa palavra, não é porque eu sou um doutor nessa matéria, porque eu não sou, mas aceitei por compadecer no meu coração de pessoas que estão divorciadas, estão com a cabeça a mil. Se Jesus vier hoje, será que eu vou para o céu? Será que eu não vou? Será que se eu divorciar? Um casamento não pode estar pautado sobre a questão de se eu te separar, eu não vou para o céu. Não, todo pecado é perdoável, menos blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia diz também, lá em 1 Coríntios 6,9, olha só, em 1 Coríntios 6,9, vou citar esse texto, diz que os adúlteros não entrarão no reino do céu.
Mas adúlteros não quer dizer uma pessoa que cometeu um adultério isolado, como é o caso de Davi na Bíblia. Por exemplo, alguém que mata uma pessoa no trânsito, ou que entrou na sua casa, no descontrole de uma briga, não é um assassino. Assassino é aquele que mata sempre. Quem matou uma vez, cometeu um assassinato. Agora, se ele dali passar a matar um monte de gente, aí ele é assassino. O adúltero é a mesma coisa. Tá? Então, lá está escrito que os adúlteros não entrarão no reino do céu. Quem vive na prática do adultério, que é o que a gente vê hoje, gente vivendo na prática de adultério, uma pessoa ali, com a pessoa ali, e adultério é entre pessoas casadas. Então, eu quero dizer para aquelas, no sentido de que nós precisamos nos compadecer de pessoas que estão nessa situação, e também não jogar no time das questões de que hoje nós ouvimos muitas frasezinhas prontas. Vai ser feliz, você merece coisa melhor, fecha o ciclo. Queridos, essa palavra não é de Deus, é de cunho maligno. Por exemplo, eu, como pastor, já aconselhando casais que um deles foram para atendimento de terapia, e não falando mal da terapia, porque mal profissional tem em todo lugar. Tem mal pastor, tem mal delegado, tem mal polícia, tem bom delegado. Né? E essa pessoa, um dos cônjuges, foi para a terapia. Na terapia, usou essas palavras de efeito, essas palavras que estão em moda hoje. Olha, você merece coisa melhor. Falou para a pessoa, você merece coisa melhor. Você precisa fechar esse ciclo. Falou assim para essa pessoa. Você merece ser feliz. Um dos cônjuges veio a mim falando, olha, falou que eu mereço coisa melhor. Falei, mas será que você vai encontrar coisa melhor? Eu estou há mais de 10 anos aí divorciado. Não é fácil encontrar coisa melhor, né? E eu, é assim, você não precisa achar que você preferia voltar para o seu casamento. Não, não é isso, não. Não preferia, não. Mas realmente é muito difícil, ainda mais eu que sou pastor. Né? Então, fecha esse ciclo. Será que um casamento com filho, com tudo, é para fechar o ciclo? Eu acho que pode até fechar, mas tem que pensar bem. Existe uma felicidade lá fora. Será que existe? Talvez, se nós conversássemos com pessoas divorciadas e elas fossem sinceras e honestas, elas iam dizer assim, eu saí em busca da minha felicidade, eu não encontrei ainda, está meio difícil. Ou seja, o divórcio é algo que cabe à pessoa que está lá dentro, recebendo conselho, recebendo palavras bíblicas, mas sabendo que não é a solução, é o menos pior. Lembra da perna amputada, lembra das 2 pernas amputadas, lembra de filhos que são problemáticos a partir do divórcio. Inclusive, tem alguém que, uma vez, alguém falou assim, o filho de divorciado é mais forte para enfrentar os problemas do mundo, porque ele enfrentou o divórcio. Gente, pelo amor de Deus, é tudo o contrário. Os filhos, a maioria deles são mais fragilizados, mas não são todos. Então, não significa que são todos. Né? E eu conheço pessoas que divorciaram e, por misericórdia de Deus, encontraram um novo casamento. Agora, eu vou fechar já, pode deixar que o tempo urge. Tá? O tempo urge. Eu vou falar uma coisa da minha percepção. Da minha percepção. Segundo casamento, ele não existe. É um milagre que Deus precisa operar na vida de alguém que se separou. Esse milagre existe? Existe. É como se eu falasse para você assim: câncer não tem cura, mas Deus opera milagre. Tem gente que teve câncer, Deus curou, está inteirinho, está melhor do que eu até que nunca tive. Segundo casamento, não é projeto de Deus, mas Deus opera milagre. A Bíblia diz que Davi pecou com Betseba, teve o primeiro filho com ela, morreu. O segundo filho, Salomão, o homem mais sábio da Bíblia. E a Bíblia diz que um dia Deus virou para Salomão e disse: se você andar em minha presença, como teu pai Davi andou, eu vou te abençoar, Salomão. Está escrito isso na Bíblia.
Só botar lá no Google, dá o Google, né? Dá o Google. Deus falando, se você, Salomão, andar como teu pai, ué, mas meu pai divorciou, meu pai. Mas ele se consertou. Você é filho de uma relação problemática, mas a minha misericórdia é sobre a tua vida. Meus irmãos, o apóstolo Tiago fala, queridas irmãs, que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Se é uma coisa que nos salva da perdição eterna, é a misericórdia de Deus, a graça de Deus nas nossas vidas. E eu queria orar com você nessa tarde. Eu queria orar, pedir a Deus que nos ajude a enxergar melhor a cada dia os textos que eu li. E que a palavra que Deus colocou no meu coração, se em algum momento eu falhei, exagerei ou fui menos incisivo, vocês me perdoem. Essa palavra também não é o ponto final. Não precisa sair daqui achando que está tudo certo. Não. Pesquise, procure outros que falem sobre divórcio e depois tenha a sua própria impressão. Quando eu passei pelo meu divórcio, eu saí do Rio de Janeiro, fui a São Paulo pedir conselho a um pastor de São Paulo e depois voltei. Fui lá só pedir conselho. Eu li mais de 5 livros sobre divórcio para tentar segurar a minha crise que eu estava naquele momento. Vamos orar, queridos, e pedir a Deus. Peço a todos que estejam ao meu alcance aí, nessa live, que esteja reverenciando esse momento. Nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acabei de semear uma palavra no coração dessas irmãs que estão aqui. Jesus, eu me sinto tão pequeno. Foi com tanto temor e tremor que eu falei. Ó, Senhor, nos perdoa se em algum instante exageramos ou faltamos um pouco com a veracidade, ó Deus, o poder incisivo de falar algo. Se em algum momento era para ser mais incisivo e não fui, o Senhor nos perdoa. E nesta tarde eu oro pelos casamentos. Oro pelos casamentos que estão bem, saudáveis, para que a tua boa e santa e poderosa mão esteja sobre esses casamentos. E oro, Senhor, para que aqueles casamentos que estão em crise, aqueles que estão envolvidos na crise, coloque o óculos da palavra que eu li hoje. Senhor, e tome a decisão menos pior. Oro por aqueles divorciados que se sentem alvejados, que se sentem fracassados, que se sentem, Senhor, alvejados pelo divórcio, que traz consequências graves, para que essas pessoas se sintam perdoadas, porque o Senhor já perdoou. A tua palavra diz que o teu perdão é para nós. Mas muitas vezes o perdão ele entra em dúvida por nós, mas eu repreendo em nome de Jesus, para que essas pessoas se sintam perdoadas, Senhor, se sintam protegidas, Pai, e guardadas no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Queridas, eu quero agradecer pela oportunidade que foi me dada. Me perdoe se alguma vez eu exagerei ou faltei um pouquinho, tá? E com relação a Mateus 19, que fala que Deus permite dar a carta de divórcio, alguns acreditam que pode ter o segundo casamento, porque quando dava a carta de divórcio, era livre para casar de novo. Tanto que lá no Deuteronômio 24, a carta era dada e a mulher casava novamente. Tá bom? Deus abençoe, Deus guarde e proteja todas vocês. Passo a palavra de volta para a irmã.